Oi pessoal, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, a gente vai debater aqui um pouco sobre fazer na verdade uma revisão, né? Porque depois que parou as aulas, que começou a quarentena, a gente não teve um tempo de explicação, nem muito menos para resolução de questões. E eu acredito que essas videoaulas, né, na verdade, elas vão auxiliar vocês. Vocês estão tudo tranquilo? Estão em casa? Estão ajudando as mães e os pais? Então, pessoal, tranquilo, né? Então a gente vai debater aqui um pouquinho sobre isso, sobre esse conteúdo nós vamos falar muito diretamente aqui de capacidade térmica e calor específico, tá certo? Diretamente em suas fórmulas. E durante essa gravação pode ser que vocês escutem aí uma zoada de carro passando, menino gritando, porta batendo. Quem tá em casa, né, acontece esses detalhes, tá bom? Então, primeiro, nós vamos utilizar esse slide aqui da professora Jussiane da Costa Silva, de Mossoró, que ela utilizou aí para fazer uma apresentação sobre esse conteúdo, muito bem feito esse slide dela. Para otimizar a nossa aula aqui, nós vamos utilizar o slide da professora, tá bom? Pessoal, vocês lembram que no começo do ano a gente falava muito sobre temperatura e calor, né? Aqui a gente vai se direcionar mais a princípio aqui em falar sobre calor. Como assim? A gente falava que calor era energia em trânsito, né? Ou seja, energia transferida. Energia que se transfere de um corpo para outro para que ele venha aumentar ou ele venha diminuir a sua temperatura, né? Então, quando a gente relaciona, pessoal, essa ideia de calor, energia em trânsito, ou seja, quando a gente relaciona essa energia que é transferida, ou que um corpo ganha, na verdade, né? Um corpo venha a ganhar ou venha a ceder, ou venha ganhar ou venha a perder, nós chegamos de frente aí do que nós chamamos de capacidade térmica. E o que seria a ideia de capacidade térmica? A capacidade térmica, pessoal, de um corpo, ela está diretamente relacionada, nesse desenho aqui embaixo, ela está diretamente relacionada à sua massa, ou seja, a área, não falar em área não, falar em volume, porque geralmente o formato dos objetos que são estudados geralmente são em 3 dimensões, né? Então vamos falar em volume. Então a capacidade térmica ela está diretamente ligada ao volume dos objetos. É claro, quanto mais volume, maior o volume, você vai interpretar que quanto maior o volume, mais ele vai pesar, né? Mais massa ele vai ter. Então, se eu relacionar esse objeto aqui com esse, você não pode dizer que a capacidade térmica desse objeto A, vai ser igual à capacidade desse objeto aqui B. Não tem condição de você falar isso, tá certo? Por quê? Porque se eu quisesse aquecer um objeto desse tamanho e esse, o que ia acontecer? Você ia precisar jogar muito mais energia nesse do que nesse, entendeu? Então, logo, aí já dá para você interpretar que a capacidade térmica ela depende diretamente das massas dos objetos, tá certo? Então, ela vai depender diretamente, como eu já falei, da massa, né? Então, não tem como a capacidade térmica de um corpo ser a mesma. Ela vai sofrer variação, entendeu? A capacidade térmica ela vai sofrer variação. É tanto que ele dá o exemplo aqui, ó. Como é que ele faz para calcular a capacidade térmica? Capacidade térmica, a fórmula, pessoal, é C, que é de capacidade térmica. Delta Q, pessoal, todo delta na física é variação.
variação. Ou seja, qual é a variação de quantidade de calor que esse objeto vai precisar receber. E quando ele está ΔT, variação de temperatura, né? O que significa isso? ΔT, variação de temperatura. Ele, antes de ser aquecido, ele tem uma temperatura inicial e depois que ele se aquece, ele aumenta a temperatura. Logo, ele vai ter uma temperatura final. Então, ΔT, isso aqui a gente viu muito em sala. TF menos TI, tá certo? Antes do aquecimento, depois do aquecimento, tá certo? Aí um exemplozinho que ele coloca aqui, ó, do corpo A e desse corpo B, que o calor específico entre eles, ó, calor específico não, pessoal, perdão, capacidade térmica do primeiro seria 5 em relação à massa dele, né? O segundo seria 10, tá certo? Quer dizer, como o segundo tem maior massa, eu vou precisar colocar mais calorias, que quantidade de calor a gente vai chamar aqui de calorias. Então, como ele é maior, eu vou precisar injetar mais calorias nele para que ele mude sua temperatura do que o primeiro, que tem uma menor massa. Então, em termos gerais, esse primeiro vídeo é só para tentar explicar para vocês que a capacidade térmica ela vai estar ligada diretamente, ou seja, a variação de temperatura de um objeto, para ele aumentar a sua temperatura, ela vai estar diretamente ligada à massa dos objetos, tá certo? Quanto maior, mais energia eu preciso colocar. Então essa é a capacidade térmica, é o que eu chamo de capacidade térmica.